Bom dia a todos mais uma vez. Estamos na segunda reunião do ano, é isso? Da Comissão de Gestão de Pessoas? É a Correto. segunda reunião do ano de 26, dia 10 de março de 2026, da nossa Comissão de Gestão de Pessoas, a Trabalhista e Previdenciária, da ABARB, do Sindibor e da Aresp, coordenada pela Estefânia, da SLG, Desenvolvimento de Pessoas, que está aqui conosco. Estefânia, muito obrigado mais uma vez por coordenar e mediar aqui as nossas reuniões. Hoje nós temos dois convidados que são colaboradores da Fiesp, que irão apresentar o conteúdo do dia. O engenheiro de segurança Luiz Quiumo, que todos conhecem, sempre está aqui com a gente há muitos anos, a quem agradeço imensamente aceitar o nosso convite. O Quiumo nunca esteve tão demandado aí por todas as entidades ligadas à Fiesp, pois, obviamente, existem muitas movimentações na parte de normas regulamentadoras, e muitas delas gerando uma série de dúvidas, né? Como, por exemplo, NR1, doenças psicossociais, e o Kiumo, com a sua gigante equipe de uma pessoa, que é ele, né? É quem tem que dar atenção a todos. Então, conseguir uma agenda com ele tem sido difícil, eu sei disso, e por isso agradeço demais, Kiumo, sempre atender aqui aos nossos convites. Na sequência do Q1, nós teremos aqui um colaborador da Fiesp também, que hoje ele estará vestindo um jaleco da Central de Crédito da Fiesp. Ele também tem diferentes atuações na Fiesp, que é o Damasceno. Ele não está aqui ainda com a gente, daqui a pouco ele Ele acabou de entrar na sala. acabou de chegar. Então, Damasceno, não estou te vendo aqui nas telinhas, mas, meu amigo, seja muito bem-vindo de volta aqui ao Sindibor, que ele também já esteve aqui com a gente tantas outras vezes. Faz tempo que ele não aparece, mas ele está de volta aqui com a gente e vai falar aí sobre recursos para adequação de máquinas e equipamentos a fundo perdido, não precisa pagar, né, Damasceno? Taxa zero. Vamos ver se pelo sorriso dele, eu acho que ele concordou. Não é bem assim, né, Damasceno? Não, mas tem taxa incentivada que é muito boa. Tá bom também, vai. Não custa, né, sonhar. Então, ele vai falar sobre isso também, que está dentro de um programa bastante específico desenvolvido pela Fiesp no ano passado, que o vai falar. Sem mais delongas, né? Quem não me conhece, eu acho que eu conheço a todos, sou Reinaldo Megna, presidente executivo da Biarc Sindibor, diretor executivo da Aresp. Passo aqui a palavra para o nosso primeiro orador, Luiz Quiumo. Agradeço mais uma vez. A casa é sua, Quiumo, por favor. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Me perdoe que eu estou um pouco afônico, né, meio resfriado, se eu tossir um pouco também, né, então, por favor. Só para falar da equipe, sou eu e nós temos a doutora Luciana Freire, que está com a gente, né, retornou, foi muito bom aí esse retorno dela, e ela é uma percursora na área de SST, né? Justiça seja feita. Agradece a doutora Luciana Freire, com quem estive É, semana passada toda, por lhe ceder, mas é que ela está com 300 chapéus na Fiesp agora, É né? verdade, ela está com muitas atividades, né, e muitas reuniões ao Sim. mesmo tempo, mas é isso. De qualquer maneira, eu estou justificando a ausência dela, né? Mas ela tem brigado muito conosco, no sentido aí com o governo, debatido bastante com outras federações, a CNI, para que a gente sempre possa buscar aquelas soluções que a gente entende que sejam mais razoáveis e execuíveis para todos, né? Para o empresário e para o empregado. Bom, eu vou aqui colocar a minha apresentação. Por solicitação do Reinaldo aí, eu vou procurar dar um panorama geral, né, e os pontos principais, né, das principais NRs aí que foram revisadas, né, principalmente aquelas NRs gerais, né, que basicamente eles abarcam e abranjam todos os setores, né, e realmente falar aquelas que a gente entende que são as mais críticas, né?
e que o setor, né, todos os setores, e o setor da borracha também, né, também devem dar uma atenção especial, né? Então, começando, é assim, isso aqui eu gosto muito, é da CNI. Nos últimos 4, 5 anos, né, nós tivemos, assim, várias, várias NRs, né, que foram revisadas, né, principalmente com o governo anterior a esse governo atual, né, no sentido de desburocratizar, harmonizar as normas regulamentadoras, né, e hoje nós temos um desafio, né, com respeito à Previdência Social, né, o decreto da Previdência Social, Aposentadoria Especial, em que essas normas deve se fazer um trabalho no sentido de harmonizá-las e todas falarem a mesma linguagem, né? Mas só para vocês terem uma ideia, de uns últimos 5 anos para cá, 6 anos, né? Nós revisamos de 38, né, mais de 28, sendo que dessas 38, duas já não existem já há muito tempo, que é a NR2, que é a inspeção prévia, e a INR 27, né? A NR 22, né? Hoje nós temos a NR1, essas em azulzinho foram revisadas, né? Essas que estão em verde, né? São normas que estão em fase, está na agenda regulatória da CNI, né, que é aguardando revisão, total de 5. Então, foram revisadas 28, nós temos duas em processo de revisão, duas revogadas e mais 5 aguardando revisão. Então, esse é o cenário, digamos assim, que nos últimos 5, 6 anos nós tivemos mais de 85%, 80% das NRs revisadas, né? Esse daqui é a agenda regulatória da CNI. Nessa daqui você encontra no site do governo, que são as reuniões agendadas para esse ano da CTPP, que é a Comissão Tripartite Paritária Permanente, né? É uma agenda, normalmente, a agenda é bastante desafiadora e normalmente nas discussões tripartites, né? A CTPP, a Comissão Temática Paritária Permanente, que deliberam as normas regulamentadoras, né? Ela é composta pelas três bancadas, né? Os representantes da bancada do governo, bancada dos trabalhadores e bancada dos empresários, né? E essas normas, né, basicamente, elas vão para a CTPP para ser aprovada e divulgada, né, para a sociedade toda. Mas, evidentemente, que existe fases anteriores, que é a constituição de GTs, né, porque, de acordo com a Lei de Liberdade Econômica, toda norma que passa por um processo de revisão, ela tem um texto básico que normalmente é apresentado para o governo e submetido à sociedade através de uma consulta pública, né? Aí, se for necessário, tem normas que são pequenos ajustes, então não se constituem grupos tripartite. Esses grupos tripartite são grupos de especialistas que se reúnem, discutem o texto e tenta se chegar a um consenso, ok? Bom, então para esse ano o que que nós temos, né? Para esse ano nós temos agora em março, 24 e 25 de março, existem duas NRs, né? Que é a NR 16, que é uma norma que envolve a parte de inflamáveis, questão de periculosidade. Então está se pensando em justamente apresentar uma norma de abastecimento de aeronaves que não afeta a indústria. NR 24, né, que são canteiros de obras, basicamente, ou é uma norma específica em que você faz uma análise de sanitários, instalações provisórias, ou instalações definitivas, vestiários, né? É uma norma de apoio e de suporte, né? Então, são duas, essa norma 24 afeta a indústria. Aí, em junho, né, tem uma norma aí de máquinas propelidas, né? Que é um jet de cabinamento de máquinas, né, para as máquinas, o que o pessoal está querendo realmente para aquelas máquinas
que fazem movimentação de materiais, colocar sistema de ar-condicionado. Eu vou falar um pouquinho no decorrer da minha apresentação. NR20 também, que é uma atividade de descarregamento de caminhões, então, que tem agendado, mas normalmente podem surgir na pauta de reunião, podem surgir outros assuntos, né, que conforme a solicitação, né, da CTPP, dos integrantes, e justamente a urgência, eles são apresentados. NR11 em setembro é uma norma problemática que eu vou falar, que é uma norma de armazenamento de materiais, né? O governo apresentou uma norma bastante, no projeto inicial, ele apresentou um texto bastante detalhado, com uma série de outras obrigações. Se constitui um GET, um grupo de trabalho, um grupo de estudo tripartite, está se discutindo. NR9, a questão dos anexos, né? A NR9 é uma norma de controle de agentes físicos, químicos e biológicos, onde está se discutindo, o que se pretende discutir é o anexo de químicos, junto com a NR15, que é a revisão dos anexos de agentes químicos, né? NR21, trabalho a céu aberto, que é para setembro desse ano, que essa agenda é de 26 e 27, né? Essa norma, basicamente, eles querem aproveitar o gancho e voltar com a questão de insalubridade nas atividades a céu aberto, né? Então, calor a céu aberto é uma norma do calor a céu aberto que, com essas mudanças climáticas e com a metodologia que nós temos disponíveis, elas basicamente elas não atenderiam a uma realidade atual. Então, a conquista no passado, há muitos anos atrás, o pessoal avaliava a insalubridade a céu aberto e em ambientes artificiais. Depois, com o decorrer dos anos, em 2019, nós retiramos atividades a céu aberto que afeta mais o agronegócio, a indústria da construção, e agora o governo está querendo voltar, né, novamente com essas atividades a céu aberto. A gente sabe que isso realmente é um retrocesso, porque não é a questão do pagamento e da monetização, são os cuidados, a prevenção que as empresas, de certa forma, já fazem, né, com o pessoal que trabalha a céu aberto, né? Então, é um ano, digamos assim, é um ano crítico, né? Principalmente devido a NR21, NR21, NR1, NR4, que eu vou detalhar. Então, é um ano que requer bastante atenção, né? Aí, em dezembro, nós temos aí, essa é uma outra encrenca, né, que é a revisão da NR4, o anexo 1 da NR4, conforme o CNAE, né, que é o Código Nacional da Atividade Empresarial e grau de risco da empresa. É um problema porque o governo apresentou uma metodologia não detalhada, com uma série de gaps que estão sendo avaliados e que majora muito, aumenta o grau de risco de alguns setores. E isso, quando você aumenta o grau de risco de alguns setores, você tem uma série de desdobramentos. Então, afeta o dimensionamento do SESMIT, que é o SESMIT é o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, com mais profissionais, CIPA, NR7. Então, a gente está procurando justamente discutir com o governo, ter um grupo formado. Isso ficou mais para o final do ano e a gente está tentando arrastar isso para o ano que vem, com a esperança, né, de uma mudança de governo. O que a gente vê que nesse grupo atual da bancada do governo, ele é muito mais ideológico do que técnico. Então, as discussões têm sido bastante truncadas, né? E está bem difícil uma negociação. E aí vem um jet de cabinamento, né? Que envolve ar-condicionado, né? Em equipamentos móveis, né? Autopropelidos, né? Também ficou para dezembro. Para o ano que vem, né, tem NR15, um anexo biológico. A NR9 ela tem vários anexos. Então, você tem anexos de químicos, anexos de biológicos, e tem outros anexos também. Eles querem discutir isso para o ano que vem.
E vem aí, né, toda uma revisão aí da NR15, que é corpo da norma, a NR16, que é a parte de inflamáveis e periculosidade, é, e aí um JET do profissional legalmente habilitado, agrotóxicos, limites de tolerância da NR15, e os anexos 1 e 2 de ruído. É o que tem para a agenda regulatória. Essa agenda regulatória, ela é oficial, publicada pelo governo, mas volto a falar, normalmente sempre são inseridas novos assuntos, conforme demanda, de um dos setores, né? Ou seja, de uma das bancadas, ok? Bom, o que que nós temos para esse ano, então? O grande desafio, digamos assim, há uns anos atrás, NR12 era a bola da vez. A bola da vez, dessa vez, é a NR1, né? A partir do momento que foi revisado o item 1.5, que é o PGR gerenciamento, né, onde nós conseguimos, né, a bancada empresarial, a Fiesp, a CNI e outras federações, né, se reuniram com o governo, mostraram toda a dificuldade, a complexidade de estar implantando saúde mental e risco psicossocial, né, na indústria em função do nexo causal. O nexo causal é você relacionar o risco psicossocial relacionado ao trabalho propriamente dito. E isso vem vindo de uma situação em que nós vivemos um momento, né, em que a sociedade passa, né, a gente vê até na imprensa, né, por problemas de saúde mental, estresse, violência urbana, problemas familiares. A gente vê que isso tem cada vez se multiplicado. O grande desafio é encontrar uma metodologia, né, que nos leve a identificar, né, um risco psicossocial que esteja efetivamente relacionado ao trabalho. Então, essa norma, digamos assim, esse item, essa alteração, ela era para ter entrado em vigor em maio do ano passado. Aí, justamente através de toda essa movimentação das entidades, nós conseguimos prorrogar isso para maio desse ano e estamos tentando, né? A Luciana lá teve com o ministro, com o presidente SCAF, né? Nós estamos tentando ver se a gente consegue uma nova prorrogação. Mas olha, gente, sem grandes expectativas, né? O governo não está, né, disposto a prorrogar, né? Bom, mas estamos tentando, estamos brigando, e quem sabe a gente tem uma novidade boa aí, uma luz no final do túnel. Bom, então essas foram as duas portarias, 1419, de 2024, e veio a 765 do ano passado, que prorrogou até maio desse ano. Ou seja, nós estamos há 2 meses e um pouquinho, né, 2 meses e meio da entrada em vigor. Bom, após a publicação, aí o governo, justamente o ano passado, quando foi feita essa prorrogação, ele publicou um guia, mas esse guia ainda ele é um guia meio que genérico, ele não te dá métricas, ele conceitua, né, o aspecto de risco psicossocial, mas a gente entende que faltavam informações para que as empresas pudessem ter um pouco mais de clareza de como identificar. Aí eles criaram um grupo, né, uma comissão nacional tripartite temática, para a revisão da NR1, do GRO, porque o item 1.5, que é o gerenciamento de riscos ocupacionais, né? E a NR1 é uma norma geral, né, que abrange vários comandos, né, gerais, é uma norma mãe, né, uma norma que basicamente ela está relacionada com todas as demais NRs, né? E eles constituíram uma comissão, uma CNTT, para discutir o processo de implementação da NR1 como um todo, incluindo os riscos psicossociais, né? Então, foi definido, né, como abrangência do capítulo 1.5, que é do GRO. Houve a participação das bancadas, né? Houve, evidentemente, divergências, né?
na discussão, e um dos pontos críticos, né, que a gente vem falando, além dos riscos psicossociais, utilizando a mesma matriz de riscos para riscos físicos, químicos e biológicos, né, é a questão do assédio moral e sexual, né, que a gente entende que não é risco, né, mas são fatos, né, que vêm a acontecer, e você não tem como colocar, né, e o assédio moral e sexual é crime, né? Então não tem como colocar numa mesma matriz de riscos físicos, químicos e biológicos, né? Então é isso, gente. Então tem uma série de coisas que estão sendo discutidas, né? Então, existe o perigo de assédio? Existe. Então, você registra pelo menos o inventário de risco que foi avaliado, e se tiver alguma coisa interessante, de acordo com uma matriz de risco, interessante no sentido, ou seja, alguma coisa alarmante, você coloca justamente na matriz de risco e coloca no plano de ação, né? Então, esse é o problema, né? Então, qual que é a ideia agora, né? A ideia é você fazer um trabalho, né, no sentido, né, no sentido de tentar harmonizar esses conceitos, né? Mas o governo não está abrindo mão nesse sentido, principalmente do assédio moral e sexual, integrar a mesma matriz de riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, né? E evidentemente que existem outros riscos psicossociais, né? Então, a NR1, né, ela estabeleceu é, ela estabeleceu justamente isso, que você estabelece os riscos que devem ser avaliados, juntamente com os físicos, químicos e biológicos, além dos ergonômicos, ok? A norma também determina que o PGR deve observar as exigências da NR17, que é a norma de ergonomia, né? A norma de ergonomia, né? Você tem análise preliminar, né? De riscos, né? Que a gente fala, onde você basicamente trata dessas questões. Então, ele reforça a integração. Por quê? Porque na NR17 já existia, já existia um processo nesse sentido, ok? No sentido do quê? Que a norma NR17, ela afeta, né? Ela fala muito sobre aspectos cognitivos e da organização do trabalho, né? E organização do trabalho pode estar considerando aspectos relacionados a metas incompatíveis, trabalhos em turno. Então, são situações normais que acontecem no dia a dia de trabalho e que realmente demandam uma atenção da empresa, né? No sentido, olha, se existe realmente um problema, né? Ou seja, relacionado ao trabalho, esse problema tem que ser identificado e trabalhado, né? Então você tem problema de capacitação, ritmos, trabalho realizado sem pausas, trabalho com metas incompatíveis, ou uma cadência assim de trabalho imposta por um equipamento, sobrecargas. Então, tudo isso pode acontecer de você ter situações de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, mas tem que haver um nexo causal. E a porta de entrada é justamente a avaliação ergonômica preliminar, que é a EP da NR17, na questão que já foi publicada desde 2020, que estava lá meio que assim, sabe, quietinha lá, né? As pessoas estavam fazendo o trabalho de identificação desses aspectos cognitivos, né? Mas com a NR1 o negócio aflorou, porque a NR1 é uma norma mãe e que abrange as outras, as demais NRs, né?
Então, a porta de entrada para você identificar riscos psicossociais é a análise ergonômica preliminar, que tem que ser realizada para todos os setores, inclusive as microempresas e as empresas de pequeno porte, porque aquelas empresas de pequeno porte de grau de risco 1 e 2 que não tem, né, não tem necessidade de fazer o PGR. Grau de risco 1 e 2 são riscos baixos. Por exemplo, aqui na Fiesp, o nosso grau de risco é 1, porque o nosso risco é baixo. Elas estão dispensadas a elaborar o PGR, mas tem que fazer um levantamento de riscos psicossociais, né? Então, vocês veem que todos os setores, né, estão dispensados, mas tem que fazer, né, para mesmo essas empresas de grau de risco 1 e 2, microempresas, empresas de pequeno porte, tem que fazer o levantamento de riscos psicossociais. E aí, aquilo que eu falei com vocês, né, a complexidade maior, ela está relacionada ao nexo causal, aquilo que está relacionado ao trabalho. Porque as doenças mentais, elas são desencadeadas ao longo dos anos, por estresse, proveniente de violência urbana, problemas financeiros, álcool e drogas. Trazer isso para dentro da empresa tem que ser muito bem caracterizado. Para tanto, existem algumas metodologias que o mercado vem ofertando, né? E aí é o que a gente sempre recomenda, né, é justamente o SESI, né, que elaborou uma metodologia. Existe uma metodologia do SESI nacional. O pessoal do SESI São Paulo também elaborou uma metodologia, mas ela não foi ainda chancelada pelo SESI nacional, então ela não é oficial, né? São duas metodologias razoáveis, essas metodologias, né, para te ajudar com a aplicação de questionários estruturados, né? Elas te ajudam a identificar os problemas e riscos psicossociais. Normalmente, para as grandes empresas, esses questionários são aplicados por amostragem, né? Então, as empresas têm total autonomia de selecionar a metodologia que ela entende que seja mais adequada, conforme seus princípios empresariais, políticas internas, missão e valores, né? E os questionários, eles são aplicados, né, para poder identificar esse estresse, e a escuta dos trabalhadores a gente entende que é essencial, né? E a abordagem dos riscos sempre prevê a participação dos trabalhadores, que vão ajudar na percepção de possíveis situações de estresse, da organização, um diretor, alguém da área de RH, né? E profissional responsável pela etapa de levantamento preliminar de perigos, avaliação preliminar de reconhecimento. Quem faz esse trabalho normalmente é alguém do SESMIT das empresas, ok? Essa abordagem ela é estruturada, participativa, alinhada com exigências normativas, né? E ela tem uma abordagem bastante cautelosa, né? No sentido, olha, manter o sigilo das informações, né? E principalmente, né? A aplicação desses questionários, ela deve ocorrer de forma voluntária. Então, gente, em linhas gerais da NR1 que eu tinha era isso. O desafio é o quê? É encontrar a melhor metodologia, a melhor ferramenta que esteja mais adequada para os princípios empresariais, políticas internas, missão, visão e valores. A casa, existe uma ideia da casa agora realizar um evento em maio, né, no sentido de mais amplo, onde a gente possa debater esse assunto de forma mais abrangente. Mas qual a orientação que hoje eu deixo para vocês, né, das indústrias? Procurem ter um plano de ação detalhado, dizendo que vocês estão avaliando as metodologias, né? Se possível, até maio, né, vocês terem aplicado alguns questionários, né, no sentido assim de identificar alguma metodologia, alguma ferramenta que seja adequada, né, e aplicar para mostrar para o auditor fiscal, em caso de uma fiscalização, que vocês estão fazendo todo o trabalho, né, de identificação. Então, se você mostrar um plano detalhado, olha, estamos avaliando a melhor metodologia, fizemos um piloto com algumas pessoas, né?
treinamento. Então, se todos estiverem envolvidos, engajados nesse processo de NR1, e vocês talvez não tenham ela totalmente implementada a partir de 26 de janeiro, mas se vocês mostrarem que existe um plano e um trabalho em andamento, dificilmente um auditor fiscal ele vai aplicar uma multa. No máximo que ele pode fazer é aplicar um auto de inspeção recomendando, né, uma série de pontos, né? Vocês vão ter que apresentar pelo menos um trabalho inicial que está sendo feito para ver a evolução do processo. E evidentemente que existe aquele critério da dupla visita. Não esqueço que é o artigo 627A da CLT, que prevê o quê? Que as fiscalizações iniciais sejam mais orientativas, ok? Então, o DNR1 era isso. NR9, o que está acontecendo, né? Falar só que foi publicado aí, nós tivemos NR9, NR15, NR21. Eu tive NR16, também eu tive o anexo 5, que foi publicado o ano passado, que aprova atividades perigosas em motocicletas, né, e com motociclistas, né, da NR16. Então, o anexo que a gente, há um tempo atrás, uma empresa entrou com uma ação, isso era uma coisa antiga, ele estava suspenso, mas o governo, através dessa publicação, dessa portaria 2021, ele acabou novamente publicando, entrando em vigor. Então, hoje, quem tem motociclistas contratados a serviços da empresa, né, eles têm que pagar a periculosidade de 30%. Evidentemente, acho que vale vocês entrarem na norma. Eu fiz um informe, eu sempre faço. Qualquer alteração de NR, qualquer alteração de anexo, eu sempre informo todos os nossos sindicatos as alterações sofridas, né? E para que vocês possam entender um pouquinho melhor. Não dá para entrar em ação, né? Ela está entrando em vigor agora, né? São 4 meses. Agora, em abril, ela está entrando em vigor a periculosidade para motociclistas, que é um novo anexo. Na verdade, é um novo velho, né? Porque ele já existia e ele retornou. O acidente de trajeto, ele não entra. Para motocicletas, né? Para motociclistas que vêm da casa a trabalho, é só para aquelas pessoas, aqueles motociclistas que estão realizando trabalhos durante o decorrer a serviço da empresa, né? Bom, prazo é esse, está entrando em vigor agora, no dia 4 de maio. Bom, existe a NR15, agentes químicos e cancerígenos, né? Tem o GT, que é o grupo técnico tripartite, né, que ainda está pendente de convocação, algumas reuniões foram realizadas, mas a NR15 insalubridade e esses anexos de 15, né, os anexos da NR15 têm sido objeto, né, de muita discussão, muita divergência. Então, o que nós conseguimos deixar para o governo seguinte, né? Ou seja, tentar jogar essas coisas mais críticas mais para frente, para não trazer tanto problema assim para o empresário, a gente vai estar fazendo. NR21 trabalha a céu aberto, Ô, né? Que eu já. deixa eu Oi, perguntar, desculpa te interromper, Reinaldo. Da oi, 15, Leiro. você vai voltar a falar ou eu já faço aqui Não, eu vou voltar a falar. Eu Tá coloquei bom, aqui. Tá, depois quando. Aí eu você interrompo. complementa, Reinaldo. A não Tá. ser que você queira complementar agora. Posso. Não, não. Na hora que você retomar, a gente fala dela. Combinado. Tá bem, vamos lá. Eu vou falar mais daqueles projetos especiais, Perfeito, aí a gente aproveita, né, perfeito, que nós intitulamos Projeto Nacional da Indústria da Borracha, né? perfeito, Aí a gente perfeito. aproveita e fala. Bom, trabalho a céu aberto, que aqui eu já comentei com vocês, né? O trabalho a céu aberto afeta basicamente atividades do agronegócio, agropecuária, construção civil, pois a proposta é retornar o calor a céu aberto, ter um grupo constituído, isso está na agenda regulatória, como eu mostrei para vocês, né? E aí tem que se trabalhar no sentido de buscar a melhor solução razoável e exequível, principalmente com respeito às mudanças climáticas, né? Que hoje, por exemplo, essa metodologia que nós utilizamos na NR15 para medir calor, que é o IBUTG, Índice de Bulbo Úmido, Temperatura de Globo,
você tem que esperar, colocar os termômetros, tal, esperar estabilizar e na hora mais crítica. Então você pega locais, né, que com mudança chegam a uma temperatura de 40 graus, né? Ele estabiliza muito antes do que a metodologia preconiza. Então, esse é o ponto principal, né, que está em discussão, né? Bom, a NR9 a gente já falou, né? Tem alguma coisa que é controle de agentes físicos, controle e monitoramento de agentes físicos, químicos e biológicos, né? A NR do calor, ela teve uma alteração, né? O método mudou, né? Isso vai passar por uma análise de impacto regulatório, né? Então, por isso que o calor ficou somente, conforme aquela agenda que eu tinha mostrado, né? O calor ficou mais para o final do ano, né? Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem calor, ou para o ano que vem, né? Que ficou calor setembro do próximo ano. Então, são coisas muito dinâmicas, né, que estão acontecendo. NR10, que é uma norma de instalações elétricas, né, é uma norma crítica, né, depois de vários debates, né, ela está numa fase final de revisão, houve um avanço, né? O governo mediou os debates técnicos e se chegou a nível tripartite no consenso de 95%, mas ainda há pontos que impactam a indústria. Então, por exemplo, duas pessoas, carga de treinamento aumentou, limite de aproximação, trabalho em dupla, aquilo que era feito por um eletricista, né? Hoje tem que ser feito conforme a proposta por dois eletricistas. Questão de compartilhar EPI não pode mais para subestação elétrica, por exemplo, que normalmente você tinha uma luva, né, um EPI que ficava à disposição pelo baixo uso e por realização de operações, né, e manutenções esporádicas, né? O EPI era compartilhado. São EPIs muito caros, né? Então, esse é um ponto de atenção. Essa norma tá para ser publicada, mas ela estava muito ruim. Agora ela ficou menos ruim, se chegou num ponto, né, que se chegou num consenso, né? Porque as normas, né, quando não se chega num consenso, o governo acaba arbitrando e publicando. Mas ela não é uma das melhores, mas nós conseguimos suprimir, né, na bancada empresarial, né, a CNI tem assento, né, vários pontos péssimos, né? Então, é uma norma que agora está um pouco mais azeitada. NR5, né, eu acho que não tem nada de muito novo. A questão da CIPA e do assédio, né? Hoje o assédio moral e sexual, né? Isso foi publicado com a portaria 4.219, que alterou a SIGA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e ele entrou com aquela lei lá do Emprega Mais Mulheres, né, de 14.457. Então, o governo simplesmente pegou o texto, né, da NR da 14.457, né, e jogou para a NR1, falando sobre assédio moral e sexual, e para a NR5. Não que o CIPERO vai tratar as questões de assédio moral e sexual, mas eles têm que realizar treinamentos, regras de conduta, mas evidentemente que as empresas têm seus processos de ouvidoria, questão de sigilo, que vai tratar do tema, né? Então, a cada 12 meses tem que ser realizadas ações de capacitação e orientação para todos os empregados. A 4, que é a norma NR4, que é Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, essa é uma norma bastante problemática, né, que eu comentei com vocês no início da apresentação, né? O governo publicou aí no Diário Oficial, né, o ano passado, uma proposta de revisão do anexo 1. Esse anexo 1 da NR4, ele te dá a relação e classificação nacional das atividades, que é o CNAE, que é a versão 2.0, e o grau de risco. Então, conforme o grau de risco, o CNAE, você tem um dimensionamento da CIPA, né? Da CIPA, não, desculpa, do CESPIT, né? São os médicos, os técnicos, engenheiros, conforme o grau de risco e conforme a classificação da atividade econômica. Aí, em função, nós participamos, eu faço parte desse GET, que é esse grupo tripartite, né, técnico,
Basicamente, o governo simplesmente jogou lá uma ferramenta, né, com cálculos de taxa de gravidade, frequência, mas que não estavam muito claros, né? Era confuso, complexo de entender. Aí nós conseguimos uma prorrogação por mais 90 dias, né? Que foi publicado aí em dezembro. Aí nós respondemos à consulta pública que expirou agora em 2 de março, né? Então, a gente recebe muito pouca contribuição, tá, pessoal? Por isso que a gente fala que as consultas públicas que a gente manda para vocês, procurem contribuir. Mas nós nos articulamos com a CNI, com outras federações, e nós, assim, estamos debatendo essa questão da NR4, né? E, se for possível, jogar mais para frente, né? Então, o CERN é justamente é fundamental o grau de risco, subclasses nacionais, subclasse nacional de atividades, porque se você entra numa subclasse, às vezes um setor ele é penalizado, todas as demais subclasses, né, daquele setor, né, também são penalizadas, né? Então, eles se baseiam em taxas de frequências de acidentes, né, dos últimos anos, né? E aí a gente tem a questão também da veracidade dessas informações, né, desses indicadores, né? Então, são pontos de atenção, né, as principais dificuldades nessa versão dessa consulta pública do MTE em função da natureza técnica, da amplitude da mudança, da complexidade da metodologia que eles estão apresentando, difícil de entender. Nós que somos da área estamos tendo dificuldade em entender. Imagina quem não é da área, então, né, dizer, olha, mas por que que aumentou meu grau de risco? Por que que eu vou ter que contratar mais gente? Por que que para a CIPA isso vai ter que desdobrar na CIPA, na NR7? Então, essa é uma norma realmente, A1, A4, são normas desafiadoras que a gente tem para esse ano, né? A6 é uma norma de EPI, né? Não teve assim grandes alterações, só falando que ela passou aí por uma alteração na questão de compartilhamento de CA. CA é o certificado de aprovação de EPIs. Antigamente você tinha um CA de EPI, né, que você obtinha aquele CA que poderia ser utilizada por matriz e filiais de fabricantes de EPIs, né? Hoje, cada fabricante tem que ter o seu próprio CA. Uma coisa extremamente burocrática, chata, né? Eu acho que complica mais o processo e com isso a gente tem uma demanda de falta de EPIs no mercado, né? Em função dessa burocracia toda que o governo impôs aí e arbitrou, né? Então a ideia é essa, né? Você tem essa NR6, né, que ela foi aprovada aí por essa portaria que define, né, que a nova alteração abrangindo o compartilhamento do CA entre matrizes e filiais com a publicação, né? É, Essa alteração trata especificamente, em linhas gerais, essa alteração afirma que EPIs fabricados por um determinado fabricante que seja a matriz do CA, o CA normalmente você faz testes no Inmetro, na Fundacentro, para certificar que o EPI é adequado para uso, né? E aí, o que que veio com essa orientação nova? Que esse CA ele não deve ser compartilhado com as suas filiais, né? Então, cada um tem que solicitar o seu CA, né? Então, isso envolve aí, né, certificação de EPIs por laboratórios de terceira parte, mais laboratórios tiveram que ser certificados, o número de laboratórios que fazem certificação de laboratórios de terceiros, né, é insuficiente e muitas vezes tem empresas que têm tido dificuldade de encontrar um EPI, um EPI, porque o CA, né, ou ele venceu, ou eles têm fase de renovação. Então, e esse baixo número de laboratórios e a alta demanda de renovação apresentam um atraso, trazendo problemas de comercialização desses EPIs. Então, das 6, esse é o ponto de atenção. Eu não sei se vocês do setor da borracha estão passando por esse tipo de dificuldade, mas muitas empresas sim. A 11
é uma norma de movimentação e armazenamento de materiais, naquilo que eu falei. É um texto excessivamente prescritivo, uma série de regras. Eles estão incluindo aí um plano de rigging. Rigging é um plano de movimentação através de equipamentos pesados, né? É, isso não estava, agora eles estão querendo colocar, né, que é na parte de movimentação de materiais, né? É, possivelmente é uma norma bastante prescritiva e detalhada. Eu preferia da forma como a NR11 está hoje. Mas o governo está batendo o pé, né? Então nós estamos discutindo, né, através do GT com a CNI. Eu faço parte de um GT empresarial e nós estamos discutindo essa norma de forma a ter um texto que seja menos impactante. Pontos de atenção é que essa norma ela interage com a 12, né, com a 18, com a 22, com a 29, com a 37 e com outras normas, né? Bom, NR16, periculosidade 20, eu já comentei, né? O governo vai publicar um anexo específico de aeronaves, né? Mas aí falta uma análise de impacto regulatório, de acordo com a Lei de Liberdade Econômica, e eles estão pretendendo também um novo anexo para descarregar combustíveis, impostos e gasolina. Então, esse que é o, não afeta a indústria, né? Afeta mais pessoal de aeroportos, né? E de postos de gasolina. NR24, que é condições sanitárias, que eu já comentei, ela foi discutida na CTPP, inclusão de um novo anexo, né, sobre containers em áreas de vivência, né? Containers para como sanitários. Então, esse anexo tem que conter regras para instalação sanitárias móveis, né? Principalmente em canteiros de obras, né? Empresas que estão com instalações provisórias, que estão em projetos. Então, isso é o que tem sido debatido, né, nessa CTPP desse ano. A 18 também tem a questão de altura de guarda-corpos, que envolve a indústria da construção. Também tem uma pendência de análise de impacto regulatório. Um problema que está sendo discutido é a questão de climatização de máquinas, né? Isso daí, cadeira suspensa, né? Isso é normal. Isso sempre surge, né? E tem uma CNTT da NR18, né, que discute questão de guarda-corpos, inviabilidade técnica de climatização, você colocar ar-condicionado em cabines daqueles equipamentos pesados, né, bunker, tal, que fazem movimentação de materiais, né. A 35, que é uma norma de trabalho à altura, né, o grande nó dessa norma é a questão do anexo de escadas, né. Foi publicado aí, nós tínhamos conseguido no passado remover esse anexo de escadas, né? Em função de divergências que existem. E aí o que que aconteceu? O governo implementou, ele está com uma exigência para o anexo de escadas fixas, né? Tipo marinheiro, de instalação de SPIC, que é um sistema próprio para contra quedas, né? Quedas de pessoas, né? Em conformidade com o NR35, mas o maior problema é que muitas escadas marinheiro têm aquela gaiola de proteção. E existe uma incompatibilidade de você ter estrutural, né? E existe uma incompatibilidade do SPIC. Então, você imagina só, né, o problema que as empresas teriam, né, em instalar o SPIC junto com a gaiola, principalmente em situações de emergência. Então, esse é um ponto hoje bastante nevrálgico que tem discussão atualmente. A Fiesp tem discutido isso com o governo, em reuniões, a gente tem apresentado as nossas ponderações da dificuldade de instalar SPIC, que é o sistema próprio, né, de quedas, né, de prevenção de quedas, que é uma linha de vida onde você vai colocar uma linha de vida onde você coloca o cinto de segurança com o talabarte, ele vai se deslocando, você vai se deslocando nessa linha. O problema é a questão da gaiola. Em muitas empresas, praticamente mais do que 90% das empresas têm a gaiola, né? Então, você imagina só essa compatibilidade.
E aí isso tem discussão com o governo, tentando aí fazer um corte temporal para as empresas que já têm e só para novos projetos para poder tentar minimizar. Então, essa exigência do sistema próprio de inspeção, né, de equipamentos, né, de quedas, né, ela já está no corpo da NR 35 e alguns subitens, e aí, se houver uma incompatibilidade desse sistema que seja comprovado, mas você tem que ter todo um processo documental que mostre, olha, não dá para esse meu grupo de escadas eu ter SPIC, que é o sistema de proteção, essa linha de vida, né, junto com, com a gaiola, né? Junto com a gaiola então, da escada. Então, esse é um dessas escadas fixas, né? Isso é muito comum em químicas, petroquímicas, onde você tem várias áreas que tem que passar por níveis, né? Para acessar equipamentos, válvulas, né? Então, esse é um problema maior. A doce, né? A 12 sem grandes novidades, tá, gente? O que está vigente aí é o texto do corpo da norma, ela sofreu vários tipos de alterações, né? Uma das portarias mais robustas, né, é que conferiu maior redação e maior equilíbrio social e desburocratização. Então, o maior problema é que confere vamos dizer, maior corpo, né? Foi uma conquista. Essa portaria 916 foi muito boa, porque ela vieram alguns pontos de flexibilização muito interessante, né? E regras específicas para usuários e fabricantes e a própria fiscalização do trabalho. Um ponto positivo, foi a flexibilização de soluções de engenharias alternativas, né, previstas pelas normas técnicas que tratam de segurança em máquinas e equipamentos, né, e que te permite te dar, através de um estudo de apreciação de risco, né, que é uma norma da BNT, que é a 12.100 até de 2013, que ela te dá todas as regras. Então é fundamental que a empresa, quando for debater com o auditor fiscal, ela esteja de posse desse estudo de apreciação de risco, né? E essas soluções alternativas são para aquelas empresas, né, que possuem máquinas antigas, né, que é a grande maioria do parque industrial, né? E que você pode estar seguindo a norma técnica da BNT na época da fabricação daquela máquina. Então, um ponto positivo é essa flexibilização de soluções de engenharias alternativas que são previstas em normas técnicas. A previsão também, né, a revisão prevê a implementação de um corte temporal para máquinas novas e usadas, onde se respeita o momento construtivo, como eu falei, e o estado da técnica, né, com separação de obrigações de fabricantes e usuários, né, e de máquinas e equipamentos, e regras diferenciadas para microempresas e empresas de pequeno porte. Então, essa portaria aí, 916 de 2019, foi um baita trunfo, né? Um ponto de atenção, teve um ano passado uma decisão do TRT, e o Ministério Público e o Ministério do Trabalho assinaram um acordo, com ajuste de cooperação para evitar com que máquinas e equipamentos em acordo, né, com NR 12 sejam penhoradas ou leiloadas, né? Isso são para empresas que estão encerrando suas atividades, né? Então, não, você não pode penhorar ou leiloar máquinas, né, que era um ativo da tua empresa e que esteja em desacordo com o NR 12, ok? Bom, o Damasceno vai comentar agora, né, eu não vou nem entrar no detalhe, que eu já estou passando na minha hora, que a Fiesp, o Ciesp e o Finep, né, eles lançaram em maio de 2024 esse programa de NR 12, que é diagnóstico, certificação e financiamento para apoiar micro e pequena empresa, né, e médias empresas na estruturação e no financiamento de projetos para adequação das máquinas, né? O objetivo é atender as exigências, né,
que define os critérios mínimos, né, de segurança de acordo com os critérios, né, e os comandos NR12 para proteger o trabalhador. Integridade física. Então, esse é um projeto que eu vou deixar para o Damasceno falar. NR28 é uma norma que. Amor, posso Oi, fazer só um aportezinho em relação à 12, então? claro, Esperando o meu momento aqui. É a hora, você acha? pode falar, claro. Então tá. Só para compartilhar que existe demanda, houve demanda de avaliação endereçada para a BIARB o ano passado, sobretudo advinda do Rio Grande do Sul, sobre a possibilidade de nós voltarmos ao projeto de requisitar ao governo Ah, a criação do anexo borracha, anexo elastômero, se preferir, para ah, NR12, né? Ainda se tem a percepção de que a subjetividade da norma, em que pese o que o acabou de dizer sobre a mudança lá em 2019, com a incorporação do estado da técnica, que se respeita os aspectos construtivos da máquina, por ocasião de que ela foi concebida, mesmo assim ainda se tem preocupação com relação ao formato de fiscalização e a subjetividade com que é dado no ato dessa inspeção e, consequentemente, as interdições acabam sendo ocorrem em nosso setor de forma demasiada. Bom, essa avaliação ela aconteceu principalmente no segundo semestre de 2025, ano passado. Eu gostaria de atualizá-los com relação à primeira percepção que nós obtivemos, a percepção conclusiva, aberta, obviamente, a alterações sobre esta percepção. Então, estamos aqui a todo momento dispostos a ouvi-los, como vocês sabem, e eventualmente, se essa reflexão não atender, por favor, nos demandem, né? E o que nós concluímos, que o me ajude, por favor, nessa reflexão, nós também contatamos a CNI, o Kilmo nos ajudou nessa interlocução, e visualizamos o seguinte: o atual cenário para a revisão de normas regulamentadoras, como o Kilmo disse lá no começo da reunião, não é dos melhores, né? Os atuais profissionais que representam essa comissão tripartite temática, né, da parte de governo, têm levado para questões mais ideológicas do que técnicas. Consequentemente, ao admitir a possibilidade de se revisar uma norma regulamentadora, no caso da 12, a criação do anexo borracha, o nosso receio é de que se crie determinações mais restritivas, não permitindo, por exemplo, que se adote soluções flexíveis, o que hoje a norma permite que se faça, né? Então, só uma recapitulação do que eu estou dizendo. Lá no ano de 2016, nós começamos a construção de um anexo da borracha, junto com toda a cadeia produtiva da borracha. Nós concluímos esse trabalho no final do ano de 2018, dezembro de 2018, nós tínhamos um anexo da borracha pronto, construído. Isso depois de inúmeras reuniões com a tal comissão tripartite temática do governo e com a bancada dos trabalhadores. Então, era um GT de governo, um GT oficial, vamos assim dizer. Porém, ao longo deste processo, também ocorreram uma série de intervenções de outros setores no que tange à norma geral. Lembrando que a grande mudança da NR12 ocorreu lá em 2010, e os setores tinham um tempo para se adequarem, e quando venceu esse prazo, as autuações começaram a acontecer, autuações e interdições, e os setores, então, começaram a se mobilizar, demandando ao governo aquilo que entendiam não ser viável, factível, no que tangia ao texto de 2010. Foi então que, como por exemplo o anexo da borracha, começaram a gerar subsídios para o governo, que culminou na geração da alteração de 2019. Então, esse estado da técnica, essa flexibilização de respeitar o ato construtivo das máquinas, não ocorreu por acaso.
naturalmente, de tantos setores demandarem e demonstrarem tecnicamente o quão inexequível era aquele texto anterior, se criou tal flexibilidade. A borracha, naturalmente, por ter demandado a construção desse GT da borracha, ela tem um papel, o seu papel, né, na mudança que ocorreu em 2019. Com a mudança alcançada em 2019, na legislação, o nosso grupo, esse GT da borracha, a bancada empresarial, nós aqui, as empresas que estão aqui representadas por ocasião, se não vocês, os colegas que ocupavam a atividade de vocês nas nossas empresas associadas na ocasião, deliberaram por não seguirmos com o anexo da borracha, por entender que a flexibilização alcançada em 2019 era melhor, era suficiente para resolver os problemas da. Desde então, nós, obviamente, estamos aí com a legislação como está. Ela passou por uma mudança em 2024, mas de pequena monta, mais no sentido do que tange as normas regulamentadoras e a admissão delas, né, nas adequações que as empresas desempenham. E não tivemos aqui no estado de São Paulo uma notícia de necessidade de criação de anexo. Essa demanda surgiu de outros estados no final do ano passado, pois voltaram a ocorrer interdições questionáveis e autuações. Então, eis que eu trago para vocês essa notícia de que nós estamos avaliando. Fato é que, novamente, em considerando a situação austera de bancada de negociação que nós temos hoje, ideológica e não técnica, entendemos que não vale a pena construir o anexo da borracha, internalizar uma norma compulsória que todos deverão seguir, sobreposta a esta condição que nós temos hoje de ato flexível. Todavia, fui um pouco repetitivo aqui, porque o tema ele é exaustivo, longo, antigo, mas estamos abertos para ouvir as experiências de vocês e, eventualmente, fazer algo diferente. Um ponto que nós estaríamos, caso não tenhamos aí uma mudança de percurso desta que acabo de relatar a vocês, um ponto que possivelmente faremos é uma modernização de uma cartilha muito bem formulada pelo Rio Grande do Sul, lá em 2017, se não me engano, quando foi publicada, com um trabalho desenvolvido com o governo, na época, instrucional, com relação a como proceder à adequação à 12 no âmbito das indústrias de borracha. E ela passaria agora, por exemplo, por uma modernização. Mas, obviamente, uma cartilha não tem aí caráter compulsório e sim instrucional. Mas é um caminho, né, de compreensão pelo governo de como a gente pode evoluir e orientar os próprios fiscais que, porventura, iniciam suas carreiras, como o ano passado foram 900 que tomaram posse de seus cargos e começaram a trabalhar, desempenhando essas operações de fiscalização, e um material que eles possam se fiar, né, para quando visitarem nossas empresas, não caírem no livro da subjetividade. Kilbo, era isso? Exatamente isso. Né? Eu acho que aquilo que você falou, e aquilo que eu comentei logo no início, né? É um novo anexo nesse momento, principalmente, né, com uma norma que, pelo menos com essas soluções flexíveis e atendendo o estado da técnica, pode trazer um certo fôlego para o empresário. Eu acho que é mais importante que permaneça assim do que criar um novo anexo, onde possivelmente as bancadas, o governo e dos trabalhadores poderão colocar uma série de pitacos que possam criar mais exigências para o empresário. Era isso. Eu acho que o caminho, pelo menos por hora, é esse, né? E esse trabalho de 2018, nossa, ficou um anexo muito bem feito, né? Teve a participação do Dr. Gilson. Sua participação, muita Eu sua. ajudei também, né? Foram várias mãos, né? O João, lembra? O João Campos ajudou também um pouquinho. Quer dizer, todo mundo ajudou e acho que ficou um texto muito bem elaborado. Mas aí o próprio pessoal da CNI achou prudente não estar submetendo esse anexo em função, né, dessa linha mais ideológica do que propriamente técnica, né? Ok, pessoal?
Kilmo, Nós temos dois questionamentos aqui no chat. eu ia até dizer isso, que uma delas remete ainda a NR1. Eu não sei se você acha legal fazê-la antes da gente avançar. Eu sei que a gente vai estourar o tempo, Stefania. Eu acho que a parte de gestão, inclusive, a gente vai ter que passar para a próxima reunião, porque tem ainda coisas importantíssimas para serem faladas. E tem pergunta aqui que não podemos deixar passar, que eu posso. Claro, não, pode fazer, não tem Olha, problema. eu Pode. vou ler, mas depois eu vou fazer a minha interpretação aqui, complementar, eu quero dizer. O Lucas Cortese, o nosso diretor, né, ele é pai do Mateu e da Bela, parabéns papai e mamãe aí pela chegada da Bela. Aham. Está perguntando aqui o seguinte, sobre esse plano detalhado, você tem algum framework ou exemplo, modelo para compartilhar conosco? Empresas de pequeno porte, nossos associados muitas vezes têm dificuldade de estruturar, simplesmente começa esses documentos. Obrigado. Ele estava fazendo essa pergunta na hora que você estava apresentando a NR1, e nós demos notícia na reunião passada que existia um modelo de diagnóstico desenvolvido pelo SESI São Paulo, mas esse modelo, ele, no final do ano passado, passou por uma avaliação crivo de governo e nós não tivemos uma resposta do governo quanto a um tipo de chancela que pudéssemos adotá-lo como modelo A padrão, cartilha, né? a cartilha. Que não Tínhamos saiu. nacional. Foi uma promessa do governo que acabou não se concretizando até hoje. Se você puder só dar uma palhinha sobre isso, respondendo a pergunta dele, te agradeço, Kilmo. Claro, claro. Lucas, é assim, não existe assim maiores segredos. Isso é um plano de ação. Eu não tenho assim nenhum plano feito, né? A gente pode até tentar desenhar alguma coisa, mas o que eu colocaria, né, nesse plano de ação? No teu plano de, você já deve ter o teu plano de ação da NR ou do PGR, não tem? Então, nesse plano de ação do PGR que já existe, né, você vai colocar, porque o PGR está implantado desde 2022, né, logo após a pandemia. Você acrescentar itens que estejam relacionados aos riscos psicossociais que agora integram o item 1.5 GRO da NR1. Colocar, olha, identificação da metodologia de trabalho, piloto, treinamento, colocar no teu treinamento vamos dizer, das pessoas com respeito aos riscos psicossociais, né? São coisas básicas, né, que você poderia estar colocando no teu plano de ação, que hoje você já tem esse plano de ação da NR1, do PGR. Acrescentar nesse plano do PGR itens que estejam relacionados aos riscos psicossociais. Então, hoje, o teu desafio qual que é? Treinar as pessoas, capacitar, alertar da mudança da legislação, é, rodar o questionário, aí você pode falar, olha, questionário, nós acabamos de identificar, começamos a fazer por amostragem, né? Amostramos com um determinado número de pessoas, de trabalhadores, para saber a aderência desse questionário, e a receptividade, né? Falar que justamente da questão do questionário que vai ser aplicado para o empregador, porque normalmente as metodologias no geral têm de 2 a 3 questionários, né? A triangulação desses questionários, a interpretação dos dados desse questionário, né? Porque depois que você aplicou esse questionário, você vai ter que olhar esses dados, fazer uma análise crítica desses dados e saber se efetivamente tem algum perigo que você tem que lançar no inventário, né? Ou algo que não vale nem a pena você colocar no plano de ação quando existe um risco psicossocial. Então, o que você tem que mostrar, se você tiver uma fiscalização a partir de maio, junho, né, de junho de 2026, né, é você mostrar que você tem um plano de ação e que você está trabalhando para identificar a metodologia, ou se você já identificou essa metodologia, que você já está fazendo testes com essa metodologia, que você está treinando as pessoas, né, com respeito a essa metodologia. Eu acho que basicamente é isso. Eu não tenho um plano de ação pronto, né, mas o que
as empresas normalmente têm feito é isso. Lembrando de um complemento aí, com relação ao guideline criado pelo Senai Nacional, que nós veiculamos na reunião passada e veicularemos de novo em anexo à circular de divulgação desta reunião. Tá. Então, eu acho que, como um parâmetro para que se constitua o próprio inventário, né? Porque cada empresa terá de fazer o seu, é algo customizado, não tem como se constituir um padrão que sirva a todas as empresas, mas como linhas gerais, esse orientador nacional, ele é um bom ponto de partida, concorda? Concordo, claro. Esse aqui, inclusive, teve essa cartilha, é uma cartilha do SESI São Paulo, lembra aquela azulzinha, né, de capa azulzinha, né? A do Isso é, São Paulo. Isso é algo que você pode ser compartilhado. Então, no plano de ação, estudar a metodologia, estudar a melhor forma. Entende, Lucas? Não existe assim uma regra para o plano de ação. Cada empresa, de acordo com seus princípios empresariais, política, missão, visão, valores, vai colocar e considerar no seu plano de ação. Agora, eu sempre guardo as palavras da Viviane Fortes, que é uma auditora fiscal do trabalho, quando ela esteve aqui em fevereiro do ano passado, faz mais de um ano. Ela falou o seguinte, gente, se vocês identificaram o perigo de risco psicossocial, lança no inventário. Você lançou isso no inventário, você vai verificar e vai rodar na matriz de risco, a mesma matriz de risco dos físicos, químicos, biológicos. Se não tiver, não adianta inventar roda, gente. Falar que, olha, foi avaliado e não tem risco psicossocial relacionado ao trabalho. É nesse sentido que ela quis dizer. Então, ela falou: não adianta a gente querer criar evidências. Tipo assim, é mostrar que avaliou e que, se não tem, registrar que não teve. Entendeu? É mais ou menos dentro dessa linha que você tem que colocar. Por exemplo, você pega o plano de ação e fala: ó, foi avaliado no teu relatório de análise crítica e não se identificou riscos psicossociais conforme a matriz que se utilizou para avaliar e a ferramenta que se utilizou, seja do SESI ou qualquer ferramenta que a empresa tem total liberdade de selecionar. Tranquilo? Antes de passar para a próxima, porque o próprio Lucas, ele observou que essa pergunta de framework, né, ou seja, uma matriz de avaliação, ou um roteiro de orientativo para as pequenas empresas, sobretudo, ele, é, Ah, ele também pergunta sobre a NR12. A Dayana também, ela reforçou a pergunta, no que tange à existência dessa matriz para NR12. Antes do Kiomo responder, eu só ia voltar a comentar o seguinte com relação à 12. Ah, esta cartilha, quem já teve acesso a ela, quando produzida pelo Rio Grande do Sul, lá em 2016, 2017, ela não refletia todas as alterações que ocorreram mais relevantes, principalmente em 2019. Então, em havendo uma atualização dessa cartilha, a distribuiremos com certeza ao longo deste ano, mas fato é que quem acessar esse material hoje precisa atentar-se a essas supressões aí de que ocorreram na legislação após 2017. Além disso, nós, na época, veiculamos o material que foi produzido e concluído em dezembro de 2018 com todas as empresas associadas sobre o anexo da borracha que nós produzimos. E ele foi muito bem observado à época de que não era um material nem compulsório nem orientativo, mas ele ajudava as empresas no que tange a dimensionamento, sobretudo, do que se chamava lá ponto de pegada, né? Quais eram os principais riscos que cada máquina oferecia à época e como que poderia se fazer para adequá-las. Então, era um reforço de material para orientar as empresas de como poderiam prosseguir a adequação, mas fato é que com as alterações da lei e a maturidade do mercado e as empresas
que se lançaram aí a prestar esse tipo de serviço de adequação de máquina, pelo menos no estado de São Paulo que a gente tem, a notícia, não há mais dúvida como e o que deve ser feito e quais são os dispositivos de menor custo para as empresas adotarem no que tange a adequação de máquina. Eu estou dizendo isso porque foi muito comum lá no passado, 2018, Discutir, é verdade. ouvir que o terceiro ele propunha à empresa encher a máquina de sensores caríssimos ou barreira de E ter bloco, travamentos, é verdade. travamentos eletrônicos, e às vezes era um dispositivo mecânico simples, né, ali na altura do colo da pessoa, que ao ela projetar o corpo adiante, ela já faria com que a máquina tivesse a sua interrupção de funcionamento. Então, essas compreensões do que é melhor e menos oneroso para o setor é algo bastante maduro no dia de hoje, né? Então, não entendemos até que o próprio orientativo que nós criamos na ocasião, ele atenda a esses princípios de economicidade. Então, chamo muito a atenção de vocês nesse sentido, né, sobre o fator econômico aí de adequação. Mas, concluindo, antes do que eu comentar essa parte, esperamos conseguir disponibilizar esse ano uma cartilha de suporte, que não será certamente exaustiva, mas que dará um apoio complementar aí no que tange a 12. Kilmo, fora isso, o que você pode ver no cenário geral que poderia auxiliar as empresas aí em adequação de máquina em termos de cartilha ou de material mais concreto aí, que extrapole a subjetividade da lei? Tá. Bom, na verdade é assim, a NR12, o PGR, ele é um programa de gerenciamento de riscos, né? Então, o PGR, ele abrange basicamente todos os riscos de um empreendimento, sejam físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, agora os riscos psicossociais relacionados ao trabalho, de ergonomia, de proteção de máquinas, de eletricidade, de trabalho à altura, de trabalho em espaço confinado e por aí vai afora. Então, ele é um programa mãe. Agora, especificamente com respeito à NR12, né, então você tem a matriz de riscos da NR1, né, que você está utilizando, né, que é com respeito à probabilidade e à severidade, em que você trouxe da NR12 através do próprio estudo de avaliação de riscos, né, que é a 12.100, né, eu até vou voltar aqui, ó, você tem aquele estudo de avaliação, né, que é apreciação de riscos, né? Esse estudo de apreciação de riscos é que você identificou, né, com base na metodologia da 12.100, é que você identificou todos os gaps que devem ser tratados. Então, através desse estudo de avaliação de riscos, se você tem alguma ação, você tem que levar ele para dentro do PGR. Por quê? Porque hoje as normas elas são totalmente harmonizadas. Então, a gente está trabalhando no sentido de harmonizá-las. Então, você pode utilizar a matriz de risco do PGR? Pode, você pode utilizar por quê? Porque essa matriz de riscos é uma matriz geral para todo e qualquer risco, mas você tem que trazer para dentro do PGR algo que você já avaliou na NR12 através desse estudo de apreciação de riscos que é com base nessa NBR 12.100 de 2013. Tá certo, gente? Deu para entender o que eu quis dizer? Excelente, vamos lá. Vamos lá, que você tem Bom, mais. aí teve a 28, eu vou passar meio que rapidamente, é uma norma que a gente não participa e que o governo, basicamente, ela sempre atualiza os códigos de infrações, tem um anexo 2 que ele reajusta valores de penalidades, então aí no caso, ele determina valores de multas, né, que se você não atende, se você é fiscalizado e recebe um auto de infração, você é multado, e aí tem uma tabela de multas que agora que é do governo, o governo que aplica, que é com base no artigo
parágrafo segundo do artigo 634 da CLT, onde ele te determina os parâmetros, né, para as multas administrativas trabalhistas, né? Como nós tivemos uma série de alterações em normas, né? A 1, agora é o risco psicossocial, A 4, A 5, que é CIPA, 6, EPI, 7, 12, né? Então é isso, né, pessoal? É, essa NR 28 ela estabelece as novas regras. Então, é só ficar atento, né, que é importante, ela alterou códigos, né, da NR 1, da NR 4, que é esse anexo 2, que determina valores de penalidades, né, em caso de o fiscal encontrar alguma irregularidade. É isso, tá? Ela foi publicada agora em 30 de janeiro de 2026, né, com essa portaria 104, e só fica atento a isso. Outro aspecto relevante, né, que eu falei, o Reinaldo pediu para falar um pouquinho sobre LTCAT e PPP, né, que o aspecto relevante, isso vem da Previdência Social, né? Então, o artigo 68 do Decreto 10.410 tem dois pontos relevantes, que é aquele laudo técnico de condições ambientais do trabalho, é do INSS, é prefeito de aposentadoria especial, e o próprio PPP, né? Então, você tem que ter as comprovações dos agentes nocivos, né? Por meio de documentos, que é o LTCAT, e o PPP, que tem que ser elaborado por médico engenheiro de segurança do trabalho, né? Então, ele reforçou a necessidade, que esse artigo antigo já tem 6 anos, né? É um decreto que já vem da 3.048 de 99, que é o decreto da Previdência, né? Mas nós não tivemos grandes alterações. O que falta realmente hoje é a falta de harmonização. Agentes cancerígenos, né? Tem meu decreto deixou claro, isso é uma coisa que eu entendo que é ruim, que é a exposição consideradas de agentes cancerígenos, né, que é listado pelo Ministério do Trabalho, independente ou não do uso de EPIs, de EPC, de você ter toda uma gestão, a menos que sejam adotadas as medidas de controle e finalização que eliminem a nocividade. Ou seja, se tem agente cancerígeno, ele, conforme lá o decreto da Previdência, independente do uso de EPIs ou EPCs, a menos que sejam adotadas medidas de ação trabalhista que limitem a nocividade. Você eliminando ou não, você tem que pagar e faz jus à aposentadoria especial. Essa é uma briga grande. Tem essa lista LINAC, que ela é referenciada por diversas normativas e legislações no âmbito da saúde, que é aquela lista nacional dos agentes cancerígenos, né? E ela é utilizada em diversas normativas, principalmente na saúde do trabalhador e da Previdência Social. Tem esse decreto 5 da 3.048, que é da que lista os agentes nocivos, considerados para concessão de aposentadoria. A ANINAC, essa lista nacional, né, dos agentes cancerígenos, ele é referência para reconhecimento dos cancerígenos, né? Tem o decreto 8.213, né, elaborando uma avaliação qualitativa. Eles falam que a simples avaliação qualitativa é suficiente para caracterizar a aposentadoria especial. E a última portaria mais recente do Ministério da Saúde é essa daqui, ó, que é Ministério da Saúde e Previdência, né? Que é essa 5674, né, de 2024, que ela altera essa outra portaria de 28 de dezembro e da lista das doenças relacionadas ao trabalho. Aqui tem risco psicossocial, burnout, tem um monte de outras doenças, né, que atualizam. Então, acho que de previdência social era isso, né? Então, os agentes cancerígenos configura a atividade como especial, independente de uso de EPIs ou EPCs, a menos que sejam adotadas medidas de controle. E aí você tem que provar bem que você elimina a nocividade. Aí vem esse projeto, eu vou falar assim em linhas gerais, Reinaldo, eu vou falar para você falar um pouquinho também, a questão do anexo 13 da NR 15, né, que é a indústria de artefatos de borracha, né, eles classificam, né, essa estrutura regulatória, a indústria como risco cancerígeno, resultando de algumas intervenções, né, baseadas em risco grave e iminente.
as nitrosaminas da vida, né, Reinaldo? Estamos falando. Positivo. O anexo 13 da NR15, ele está há décadas, né? Aí a gente tem tentado uma revisão, uma eliminação, mas a gente tem tido muito problema, né? Ele serve para enquadrar a fabricação de artefatos da borracha como insalubre. E ele encontra-se insuficiente, antiquado, estruturalmente inadequado para orientar a gestão moderna, né? Aí tem órgãos brasileiros, como instituições como Fiocruz, INCA, Fundacentro, que adotam o pressuposto de que não há alimento seguro para agentes químicos. Então, esse é um grande problema. Então, ou que são os limites de tolerância. A gente entende, o pessoal da Firjan fez um trabalho legal de definir limites de tolerância de empresas de vários países, né? De vários agentes químicos, para poder chegar numa proposta para o governo. Então, houve um reflexo na regulamentação, isso está afetando a trabalhista e a forte tendência, né, de caracterizar essa condição especial com uma aposentadoria antecipada, com redução de tempo, contribuição, de forma qualitativa, né? Isso vai necessitar uma análise de risco mais aprofundada. Com isso, as diretrizes da 1 e da 9, elas determinam que exposições a agentes nocivos sejam adequadamente controladas, que é o que a gente está trabalhando agora, né? Então, essa ausência de parâmetros, né, que a gente fala, né, para estabelecer medidas de controle, especialmente no caso de exposições a químicos, potencialmente acaba por tornar as organizações mais vulneráveis às fiscalizações. E esse conflito conceitual entre a trabalhista e a previdenciária é que tem causado essa falta de harmonização, é que tem causado o maior embrólio, ou seja, o conceito de insalubridade não tem equivalência com a legislação da legislação trabalhista, não tem equivalência com a legislação previdenciária e vice-versa, né? E no âmbito previdenciário prevalece a lógica, segundo a simples possibilidade de exposição, já caracteriza uma condição especial do trabalho, que é aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Então, é cancerígeno, ele leva, é um trabalho especial. Não se está se considerando os avanços técnicos de metodologia, de tecnologia, de definição de limites de exposição baseada em riscos internacionais, considerando diferentes mecanismos. Então, a tendência internacional, agora que a gente tem que tentar brigar com o governo, é diferenciar por um modo de ação carcinogênica e por limites baseados em análise de risco, né, e com definição de limites de tolerância. Essa é a proposta que está no cerne. Reinaldo, E você quer uma, falar? Oi, no chat perguntaram se aplicaria também a fabricação de compostos. Anexo 13 da NR15. eu não entendi. Você pode falar de Se novo? aplicaria também à fabricação de compostos. Anexo 13 da NR15. Todos os compostos que estão nesse anexo, né, produtos químicos e compostos, eles estão totalmente desatualizados e eles necessitam de uma atualização. A nossa proposta inicial foi simplesmente suprimir, cancelar, né, como nós fizemos aí no anexo de moto, na questão do calor, até que se chegue a um consenso, mas o governo e os trabalhadores não concordaram. Então, tudo que tem de compostos no anexo 15 que está relacionado com o nível de insalubridade, hoje está valendo. Em relação à pergunta do Alfredo, talvez possa estar ligado ao aspecto de que a nossa maior preocupação em relação aos insumos químicos é a tal geração de voláteis, que não é só as nitrosaminas especificamente, mas todo tipo de Aham, geração de voláteis que são cancerígenos para humanos, previstos primeiro, né, na regulação internacional da Organização Mundial da Saúde, que é a IARC, né? Na qual a aham, tal da Lista Nacional de Cancerígenos para o Humano aqui do Brasil, a chamada LINAC, se baseou. E aí, Alfredo, a questão é a seguinte: o principal ponto da nossa atividade fabril, onde são gerados voláteis, são na parte de vulcanização, mas não somente na parte de vulcanização, área de mistura, por exemplo, também, em que pese o pós-suspensão ainda
estar contido dentro desta principal preocupação, mas ele também guarda relação com a geração de voláteis dessa natureza. E o problema central, Alfredo, e aí respondendo a sua pergunta, é a seguinte: como já disse, muito bem explicado pelo Kiumo, a nossa atividade ela é considerada como insalubre por uma questão conceitual no âmbito da NR13. Ela, diferente das normativas internacionais, as quais nós estamos tentando nos basearmos para poder requisitar ao governo a revisão destas normas no Brasil, é que existem aspectos quantitativos dimensionados por grau de exposição de cada insumo químico utilizado em uma formulação, quer seja na indústria da borracha ou qualquer outra. Então, as normativas internacionais não rotulam uma atividade industrial como cancerígena ou não, e sim a manipulação de insumos químicos contidos numa lista que lá estão estudados e previstos o grau de exposição quantificado que é possível ser exposto, ou ser manipulado, ou ser aceitável numa atividade. Este é o ponto central da situação. Então, esta LINASH é uma lista de insumos e, de repente, do nada, ela para de descrever ingrediente e coloca lá uma atividade fabril, que é artefatos de borracha, o que nós entendemos ser uma aberração da lei. Nós não somente entendemos ser uma aberração. Existe aí uma avaliação do próprio governo, que já soltou uma chamada AIR, uma avaliação de risco, regulatória, perdão, interpretativa da lei, de que o próprio governo aponta essa anomalia desde 1970 da lei e que requer correção. Mas, como já dito pelo Kiumo, essa avaliação já foi feita pela tal bancada CTPP do governo nos idos de 2024. Em 2025, depois de discussões, resolveram retirar da pauta a possibilidade de revisão geral do anexo 13 da NR15. Ficou postulada a criação somente de um grupo para discutir o tal do anexo 13A, benzeno, que na sua apresentação demonstrou que está previsto, ou se já foi criado, né, Kilmo? Ao grupo para discutir esse anexo 13A, especificamente o benzeno. Ele deve acontecer e deve evoluir para se estabelecer os mínimos de exposição aceitáveis, e aí ele poderia, por exemplo, ser alterado, ele ser modificado e transferido para o anexo 11. Se isso vai acontecer ou não, nós não sabemos. Mas fato é que nós, ao longo de 2025 inteiro, tratamos desse problema aqui, temos uma série de especialistas envolvidos, já contratamos, inclusive, Instituto Internacional para poder nos respaldar com normativas internacionais e de forma a oferecer como paradigma nas negociações que iniciaremos com o governo. A CNI, que tem bancada na CTPP, está envolvido nesse projeto que o Kiumo está demonstrando na tela, capitaneado aqui pelas nossas entidades patronais da borracha, envolvendo todas do Brasil, inclusive o Sul, faço aqui destaque, e nós pretendemos conseguir do governo, talvez não esse ano, não sabemos, dado a dificuldade negocial, alterar a legislação de forma a fazer com que o Brasil ele acompanhe as normativas internacionais. Basicamente isso. Não queremos inventar a roda. Então, era esse o complemento bem resumido que eu queria trazer aqui da parte do anexo da NR15, que o Mo atendeu? Atendeu perfeitamente. A gente vai ter agora para esse ano avançar na revisão das normas, né, para regularizar a revisão dos graus de riscos por atividade. Esse é o nosso grande desafio. Evitar retrocesso das normas regulamentadoras de revisão, que a 10, a 11, o anexo do calor,
e monitorar as consultas públicas e de saúde do trabalho. Era isso, gente. Muito obrigado. Eu desculpe aí o avançar da hora, mas é que é muita coisa para falar. Reinaldo, você me pôs foram vários temas que a gente começa a discorrer, tira as dúvidas, né? Mas eu acho que deu para passar tudo, não deu? Dá uma, a proposta de dar uma visão geral sobre as NRs e a evolução de revisões, você fez com perfeição, como sempre, que nós somos Uhum. gratos aí pela sua valiosa contribuição. E aí, eu vou chamar o Damasceno aqui antes que ele está aqui com a gente, não está, Damasceno? Já estou aqui. Opa, por favor, então, meu amigo. Estou aqui. Bom, obrigado, Reinaldo. Ele é uma. E bom dia a todos, né? Já estamos quase próximo da hora do almoço, mas eu tenho uma missão aqui de falar um pouco do nosso programa de NR12, que foi desenvolvido. é, com várias mãos aqui, o Quiumo junto com a gente, os sindicatos, que essa demanda veio dos próprios sindicatos, né, para que a Fiesp pudesse desenvolver um programa que apoiasse as empresas, principalmente na questão do financiamento, né, as indústrias, para que elas pudessem fazer as adequações necessárias para atender à legislação. Então, vou passar aqui a nossa apresentação. Então, nós temos um site, tá? As informações completas estão disponíveis lá no site www.fies.com.br/NR12, né? Lá tem todas as informações que eu vou apresentar aqui de forma resumida e de toda forma, alguma empresa tiver alguma dúvida mais específica ou precisar de alguma orientação eh, mais detalhada, a gente vai estar aqui à disposição para poder tirar essas dúvidas, né? Então, o programa da NR12 ele tem 5 fases, tá? São 5 etapas, né? A gente tem uma etapa que é a fase de diagnóstico, uma fase de certificação, financiamento, implantação e o encerramento do projeto, tá? Todas essas etapas têm todo um apoio, né? Aqui pela Fiesp, pelo Senai, né? De apoiar a empresa em todo o processo, né? Então, na etapa do diagnóstico, né, a Fiesp e o Senai, né, o Senai especificamente, criou um edital para credenciar empresas, né? Hoje a gente já tem 12 empresas credenciadas, né, certificadas pelo Senai, onde ela realiza um diagnóstico, né? Nas indústrias, esse diagnóstico nas indústrias não tem custo nenhum para as indústrias, onde esse fornecedor ele vai, avalia as necessidades de cada indústria, né? E elabora um projeto, uma proposta comercial do projeto das adequações necessárias para máquinas e equipamentos que estão instaladas nas indústrias, né? Baseado, né, baseado nessa etapa, temos a certificação que o Senai faz a avaliação desse projeto e emite uma declaração. Depois temos a etapa de financiamento, né? Que esse financiamento é com recursos da Finep, onde tem taxas atreladas a TR que é incentivado. Temos a implantação, né? Onde a empresa, depois que tiver tudo certificado e aprovado o financiamento, ela começa o processo de implantação e depois tem a prestação de contas do financiamento e o encerramento do projeto com a emissão da RT. Então, para o diagnóstico, eu já até dei uma adiantada, tem o credenciamento do fornecedor. A gente já tem 13 credenciamentos, né? De empresas fornecedoras, né, onde eles são credenciados, tem toda uma avaliação do Senai para certificar essas empresas, né? E essas empresas vão à indústria fazer um diagnóstico sem custo, tá? A empresa a fornecedora, ela vai até a indústria, né? A indústria escolhe, ela recebe a lista das empresas e ela escolhe qual é a indústria, a empresa que ela gostaria de fazer o diagnóstico e contata essa empresa e a empresa vai até a indústria e faz o levantamento das necessidades que a empresa tem para adequação da NR12. Depois que ela fez esse diagnóstico, né? As empresas, né, fornecedoras, elas vão apresentar uma proposta comercial. Essa proposta comercial vai apresentar tudo o que a empresa tem que fazer
dentro do projeto, e esse custo da elaboração da proposta comercial e do projeto, ele pode ser financiado dentro do projeto de financiamento, que eu vou entrar um pouco mais na frente. A segunda etapa, fez o diagnóstico, tem o projeto preparado pela empresa fornecedora, o Senai vai lá e avalia, né, o projeto e se está enquadrado dentro da legislação, e aí ele verifica se todos os documentos estão no formato padronizado, que estão disponíveis, né, na plataforma, onde o fornecedor encaminha esse projeto para o Senai. O Senai agenda uma visita na indústria e faz a certificação desse projeto. O projeto está adequado? Você fez a certificação, ele vai emitir uma declaração, que é esse documento aqui do lado, que vocês estão vendo na tela. Essa declaração é o pilar importante para a etapa 3. Ele tem que ter o projeto mais a declaração para poder fazer a etapa do financiamento. Então, essas duas primeiras etapas são obrigatórias. Projeto executado, projeto pronto, mais a declaração, você vai para a etapa de financiamento. A etapa do financiamento, né, é uma etapa importante porque há várias indústrias nos procuraram e procuraram os sindicatos, né, falando assim, precisava ter uma linha, né, que pudesse apoiar as indústrias, né, para fazer esses investimentos necessários para a adequação da NR12. A Fiesp apresentou isso junto à Finep, fez vários estudos para que pudesse demonstrar para a instituição Finep que o processo de melhoria das adequações de NR12 eram enquadráveis dentro da política de inovação. Assim, a Finep apoiou a demanda, né, acolheu a demanda e financiou, né, apoiou colocando os recursos da Finep para ser financiado. Então, as empresas vão ser financiadas através de recursos da Finep, a linha da Finep chamada Finep Nova Cred, é um procedimento simplificado. Por que simplificado? Porque eu tenho todo um fast track da empresas credenciadas pelo Senai, uma certificação do Senai, então eu não tenho que fazer um projeto de financiamento detalhado. Como se fosse fazer uma linha de NovaCred normal, tem um maior nível de detalhamento. É um procedimento simplificado, porque já tem esses dois fast tracks, né? E aí, o que a Finep entendeu, né? A importância da redução do número de acidentes, do bem-estar, a resguardo das penalidades legais, alinhamento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, considerando tudo isso, as características da metodologia de inovação, né, a Finep decidiu financiar. Quem pode financiar? Empresas instaladas no estado de São Paulo, de todos os portes, tá? Micro, pequena e média, com faturamento até 300 milhões, né? A gente temos agentes financeiros credenciados à Finep que fazem essa metodologia, né? Fazem o financiamento através de recursos da Finep. Nós temos as cooperativas aqui de crédito aqui da nossa entidade, que nós temos parceria com a Cicobi, a Induscop, né? O Banco da Ecoval, a Cressol, Sofisa e a Desenvolve São Paulo. Todos esses agentes financeiros são credenciados à Finep e podem financiar através da linha Nova Crédito, através do procedimento simplificado da NR12. Condições de financiamento: TR mais 6,068 ao ano para as empresas, micro e pequenas empresas que têm faturamento até 16 milhões ano, e TR mais 6,605% ao ano para as empresas de faturamento anual de 16 milhões a 300 milhões. Um prazo de carência de até 24 meses, um prazo total de 96 meses, a participação da Finep é 100%. Você vai me perguntar qual é o valor da TR hoje? Hoje, TR Finep no mês de fevereiro, tá? Que vai até o início de março, é 1,70. Então você tem um projeto, 1,70% ao ano. Vai ter um projeto financiado para adequações de NR12 com uma taxa de até 8% ao ano, né? 8,5% ao ano. É uma taxa extremamente incentivada, né? E as empresas têm aproveitado o momento para poder fazer
outras adequações. Então, tem uma máquina. Essa máquina teria que fazer adequação de NR12. Só que aí tem uma máquina mais moderna, né, que já tem as características de NR12. Eu posso substituir? Posso substituir a máquina. Então, você fazendo todas essas análises, né? E dentro do projeto você vai poder colocar outros itens, né? Insumos e matérias-primas, equipamentos nacionais importados até 70% do investimento, software, o treinamento e a capacitação dos colaboradores, a parte de serviços de consultoria. Lembra quando eu falei lá no início que aquele proposta comercial e o projeto de adequação elaborado pela empresa terceirizada poderia ser financiado no projeto? Entra dentro dessa rúbrica, serviços de terceiros e consultoria, e o encargo para uso do fundo garantidor, caso a empresa for utilizar a garantia de fundo, tá? E dentro também tem a obra civil, instalações para dentro do projeto. Então, a empresa precisa fazer uma instalação elétrica para colocar numa máquina nova, por exemplo, se for caso for substituir, ou precisar fazer uma nova instalação por causa do sensoriamento, travamento, ou do que for feito dentro da adequação, ele pode colocar. Não pode fazer construção, mas pode colocar dentro do projeto, né? Então, a empresa vai ter o projeto técnico de adequação de ANR12 da empresa credenciada, vai ter a declaração de conformidade do projeto emitida pelo Senai, tem um formulário específico simplificado para o projeto de NR12, né? E os itens do projeto que você vai detalhar, né? Quais são os itens que você vai fazer, que vem do projeto da empresa credenciada, né? Lá vai estar todos os itens, né? Tudo que vai ter que fazer, vai ter que trocar placa, trocar máquina, até vezes tem empresas que têm justificado que a necessidade de troca de máquinas para máquinas mais modernas já ajudaria, não precisaria ficar com com a máquina que já é muito antiga. Então, tudo isso é avaliado, né? E isso você coloca no projeto de financiamento com uma taxa incentivada de até 8,5% ao ano, né? Conforme o porte e o perfil da empresa, né? A empresa vai fazer a implantação, que é a fase 4. Depois, o agente financeiro, junto com a empresa, né, vai fazer o formulário de execução técnica, que é comprovar que os recursos fornecidos pela FINEP, né, através do agente financeiro, foram executados no âmbito do projeto. Então, tem um relatório de prestação de contas, né, que também é simplificado, e a empresa de engenharia, né, se for o fornecedor que vocês contrataram, né, o mesmo fornecedor, na fase 1, ele obrigatoriamente ele tem que emitir a ART, a Anotação de Responsabilidade Técnica, que é a comprovação que todo o processo da empresa foi adequado às normas regulamentadoras, e esses dois documentos fazem parte da prestação de contas do projeto. Então, eu já falei da implantação, né? E o encerramento do projeto é a ART emitida para finalização do projeto. É isso. É um processo simplificado, né? É um processo simplificado, onde as empresas podem ter todo esse apoio aqui da Fiesp, do Senai, e ter recursos incentivados pela FINEP para poder apoiar as indústrias, né, que precisam fazer essas adequações. Hoje a gente já tem mais de 130 indústrias credenciadas, né, fazendo todas essas adequações, né, e fazendo solicitações de financiamento. E a gente vai dar todo apoio, orientação no processo de adequação, no processo de financiamento, principalmente no processo de financiamento. As empresas têm um pouco de dúvidas como que funciona o processo, então quando o Senai emite a declaração, ele já emite uma comunicação para mim, falando, essa empresa já foi emitida a declaração, já entramos na etapa da fase do financiamento. Então, eu me coloco à disposição aqui, queria agradecer ao Reinaldo pelo convite, e as empresas que tiverem qualquer dúvida adicional, qualquer informação que precise para poder fazer as adequações necessárias da NR12, a gente está aqui à disposição. Ou, além disso, já fazer propaganda aqui da nossa central de crédito, se as empresas tiverem outras demandas de financiamento aqui, para os seus objetivos estratégicos da sua indústria, seja capital de giro, seja investimento, seja uma modernização que não esteja atrelado à inovação, a gente também dá todo o apoio aqui necessário para as empresas,
para poder orientar na necessidade que elas precisam, no melhor enquadramento que elas tenham necessidade de financiamento, para que elas possam obter recursos aí, né? Obter recursos com taxas incentivadas, dependendo, né, da necessidade, né? Hoje tem recursos com taxa incentivada para modernização, inovação, melhoria de produtividade. Então, a gente podem contar aqui conosco, aqui com a Fiesp, para que a gente possa ajudar nesse momento que temos recursos com taxas boas e incentivadas. Meu caro, a queima-roupa, duas perguntas agradecendo. Antes que dê meio-dia, o pessoal brigue mais ainda comigo. Missão dada, missão cumprida. Você é fantástico como sempre. E olha, a Central de Crédito a gente divulga sempre aqui, viu, Damasceno? Somos o cliente número 1 de vocês. Ó, a pergunta é a seguinte: fase diagnóstico, fase 1. A empresa é gratuita, a fase diagnóstico. Ela tem obrigação de seguir as demais fases ou ela pode parar na fase 1, do tipo, fez um diagnóstico, eu sei o que eu quero fazer, agora eu vou fazer com os meus funcionários ou terceirizar, arrumar um fornecedor fora da rede indicada na fase 2. Ela pode fazer, ela pode chamar a empresa credenciada, faz o diagnóstico, e se a empresa decidir seguir por conta própria, não tem problema. Ela vai ter que ter, para chegar no financiamento, a elaboração do projeto. Aí a empresa vai desenvolver o projeto técnico e vai submeter esse projeto técnico para o Senai. Maravilha. Primeira. E aí ela tem esse diagnóstico, continua tendo esse diagnóstico sem custo. Ticado. Continua tendo a visita do diagnóstico sem custo. Segunda pergunta. Fase 1. Feito o diagnóstico, o especialista identificou que a empresa está 100% regular. Ela cumpriu todos os requisitos de adequação da norma. Ela pode pular lá para a etapa 5, encerramento de projeto, e ter a emissão desse documento RT pelo fornecedor? Pelo fornecedor que o atendeu na fase 1? Então, eu acredito que o fornecedor não vai emitir a RT final. Tá. Entendeu? Ele só vai emitir quando ele faz a adequação. Então, se a empresa estiver toda adequada, né, o próprio engenheiro da empresa pode emitir a RT. Perfeito. Ou ela pode verificar com o fornecedor se ele vai cobrar para a emissão dessa RT. Emitir um laudo. Ok. Muito bem. Eu não vejo mais perguntas aqui. A gente já é 12:01, passamos 30 minutos. Então, a Estefânia, nossa coordenadora, está dizendo que ela tem uma outra reunião, ela está agradecendo e não vai poder continuar com a gente aqui. Falaremos sobre o papel de liderança e efetividade do GRO e PGR na próxima reunião. Ela está parabenizando os palestrantes. Eu quero agradecer imensamente a você, Damasceno, ao Kiumo, que está aqui com a gente ainda, não sei. Tô aqui. Está, então, Kiumo, nossa, muito obrigado mesmo. Kiumo ainda, vocês sabem, mas eu vou reforçar, que ele nos acompanha nos bastidores, em todos esses trabalhos, inclusive as doenças psicossociais, ele tem ajudado muito e tem conectado todos esses atores nacionais com o Sindibor. Aqui eu faço reconhecimento e agradecimento por esse trabalho estrutural nacional que você faz pela gente aqui, Kiumo. Você Imagina, eu que agradeço. é o escudeiro aqui em várias batalhas. Muito obrigado, Damasceno. Obrigado, Reinaldo. Todos aqui, um bom almoço, obrigado. E desculpa Obrigado. passar meia hora, mas foi por uma causa nobre. Um abraço a todos e uma boa continuidade de semana. Obrigado. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.